A mensagem de hoje é transição que vai te levar para um nível superior. Amém? Na vida, nós passamos por transições, nós passamos por momentos, e a gente tem que estar atento, irmãos, a esses momentos de transição, para a gente poder experimentar aquilo que Deus tem para nós, sabe? E nem sempre para você alcançar o seu objetivo, aquilo que você quer, cuidado aí, filhinho, de fato e de verdade, melhor você resolver aí, Lisandro, deixa eu resolver isso. Nem sempre o caminho vai ser um caminho de flores, não é? Vai ser, como diz aí, mamão com açúcar, não. Olha só, uma vez o Eliseu, ele vai pedir para o Elias, né, a porção dobrada. E o que o Elias vai dizer para o Eliseu? Coisa dura você pediu. Mas por que o Eliseu estava pedindo aquilo? Porque aquele era o plano de Deus para a vida dele. Amém? Então o Eliseu estava disposto a encarar o processo, a passar pela transição para poder alcançar a porção dobrada, e ele alcançou. Amém? Então a vida, né, ela é feita por etapas, por níveis. E se a gente estiver disposto a entender o processo, estiver, né, disposto a encarar esse processo, a gente consegue chegar no próximo nível. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar aqui nessa manhã. E Deus tem para cada um de nós um bom plano. Deus tem para cada um de nós, né, uma vida de excelência. Cada um de nós existe para cumprir um objetivo, um propósito nessa terra. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, capítulo 2. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias, olha só, o Elias estava no topo, amém? Ele era o grande profeta da época, estava no topo aqui nessa terra, só que ele já estava para passar por um outro nível. Ele ia ser elevado num redemoinho, ele foi arrebatado e tal. Alguém ficaria no lugar dele. Não é o que a Bíblia diz? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então Elias chegou no topo, e do topo ele foi promovido, ele foi elevado ao céu. E o Eliseu seria o substituto. Então, para que Eliseu ocupasse o lugar de Elias, ele teria que entender o processo, a transição, e estar disposto a caminhar com Elias nesse momento transitório. Diz assim: o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, e Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então aqui começa a nossa mensagem, irmãos. Eliseu parte com Elias de Gilgal. A palavra Gilgal significa círculo, pedra rolante, amém? Um dos significados da palavra Gilgal. Então olha só, o processo, a transição se inicia quando a gente começa a sair daquele círculo vicioso. Tem pessoas que a vida dela se tornou isso, um marasmo, sabe? Ela vive naquele mesmo círculo, ela se acomodou, ela se estacionou lá. Tem pessoas que estão dando volta em torno da mesma montanha. Então, para que eu possa sair desse nível, eu preciso sair de Gilgal. Gilgal significa círculo. Quem está entendendo isso? Amém? Então aqui começa a transição, aqui começa a mudança na vida de Eliseu. Isso. Essa é levada, né? Amarra ela lá na escolinha lá. Prende ela lá. Cadê os obreiros? Não basta ser obreiro, tem que participar, tá bom? Vai lá. Papai, mamãe, o vovô, a vovó. Agora é hora da mensagem. Mas voltando aqui, ó. Então tem que sair, irmãos, do lugar de círculo, né? Tem que sair daquela rotina. Quem está entendendo isso? E para onde o Eliseu vai com Elias? Eles partem de Gilgal
E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Repita assim comigo: casa de Deus. Amém? Amada, sem Deus a gente não consegue fazer nada. Você quer mudar de vida, você quer dar um passo para fora de Gilgal, você quer sair daquela zona de conforto, daquele círculo vicioso, mas sair para onde? Não é verdade? A pessoa começa a ter um monte de projeto, um monte de plano e etc e tal, vem tantas coisas ao pensamento, mas meu amado, minha amada, nós não podemos fazer nada sem Deus. E o melhor lugar para você ter orientação e direção é na casa de Deus. A palavra Betel significa casa de Deus. Lá no passado, quando Jacó unge aquela pedra, o nome daquela cidade era Luz, e a partir daquele momento passou a se chamar Betel, que significa casa de Deus. Então o primeiro passo que eles dão nessa transição é sair de Gilgal para ir à casa de Deus. E aqui eu anotei um versículo importante, alguns versículos importantes, sobre o que a igreja significa, qual que é o papel da igreja nessa terra. A igreja é lugar de aprendizado. Na igreja você aprende aquilo que lá fora você não vai aprender. Nas universidades, nas ideologias, nas filosofias e em tantos lugares. Então as pessoas vêm à igreja para aprender. Salmo 27, versículo 4. Coloca ali para a gente, põe na tela aqui, ó. Eu tenho bastante versículo, então tem que ser bem ágil aqui, ó. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, o Davi, que possa morar aonde? Na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Betel, casa do Senhor. E por que o Davi queria morar na casa do Senhor? Para contemplar a formosura do Senhor, vamos lá em voz alta, e aprender no seu templo. Amém? Aqui Deus vai ensinar coisas para você que lá fora você não recebe. É na casa de Deus. Então Davi, ele tinha esse desejo no seu coração e ele fazia esse pedido. Uma coisa ele pede, que ele pudesse estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para aprender. Repita comigo: casa de Deus é lugar de aprendizado. Amém? Que mais? Salvação. Lucas capítulo 2, versículo 25. Olha só que forte isso aqui, meus amados. Lucas 2, 25. Repita comigo: igreja é lugar de salvação. Agora a pergunta que eu faço para você: toda igreja é lugar de salvação? Sim ou não? Não. Não quero falar mal de igreja nenhuma, não vou nem citar nomes aqui. Já viu? Ado, cada um. Pronto. Amém? Mas eu pergunto novamente: qual igreja que é casa de salvação? E aí? Vocês bugaram? A igreja da graça? A Assembleia de Deus? Não tem salvação aqui, né? Não é? Tem salvação na Assembleia? Tem, não é? Mas o que define uma igreja que traz salvação? Ah, mas toda igreja tem palavra. É ou não é verdade? Oi? O evangelho do arrependimento, mas tem vários evangelhos por aí. Sinais, mas sinal tem tudo quanto é canto. Oi? Quase lá. Ele falou pregar o Salvador. Quem é o Salvador? Então a igreja
que produz salvação, não é Jesus. Estou falando da igreja, amém? A igreja que produz salvação é a igreja que apresenta Jesus, amém? É isso que está escrito aqui na Bíblia, ó. Lucas capítulo 1, versículo 25, eu falei para vocês? 2:25. Eu botei no 1 aqui, fiquei procurando, cadê o 25? 2:25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, que mais? Temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E diz assim, ó: e quando os pais trouxeram o menino Jesus para procederem com ele, segundo o quê? O uso da lei. Quando ele chega no templo, o que estava acontecendo? Jesus estava sendo batizado? Sim ou não? Jesus estava sendo batizado? Irmãos, Jesus não foi batizado quando era pequeno. O batismo não é quando é criança. Jesus se batizou aos 30, mais ou menos, perto dos 30 anos de idade. Jesus estava sendo o quê? Então a igreja que traz salvação é a igreja que apresenta Jesus. Quem está entendendo isso? Amém? Não é a apresentação do louvor. Ó, pessoal, vai ter a apresentação das irmãs, vai ter a apresentação, né, não. Pode ter na igreja, não estou falando que é errado. Aqui nós temos a juventude, nós temos o coral, né? Mas não é as pessoas se apresentando, é as pessoas apresentando quem? Jesus. Amém? Então, quem tem que ser apresentado é Jesus. Quando ele chega no templo, Jesus estava sendo apresentado. E aí o que acontece? Olha o que vai dizer o texto. E ele então tomou em seus braços, aleluia, que tremendo isso, irmãos. Aquele homem foi lá e segura Jesus no braço, ele tomou a salvação nos braços dele, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Vamos ler em voz alta? Pois já os meus olhos viram o quê? A tua salvação. Aleluia. Então, quando ele chega no templo, ele vê Jesus, irmãos. Amém? As pessoas não vêm para ver o pastor, o profeta, o homem de Deus, não. Você vem ao templo para ver Jesus. Amém? Então, o que tem que ser anunciado e pregado no altar das igrejas é Jesus. Você não vem aqui para me ouvir falar de ideologia, de pensamento humano, de coisas da terra, coisas da vida, não. Você vem aqui para ouvir falar da palavra. Só isso, diga a glória a Deus. O meu compromisso aqui é pregar para você a palavra, não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu sou muito pequeno para poder dizer alguma coisa. Deus é grande, amém? Ele tem que ser apresentado, e glórias a Deus por isso. Então, quando Jesus é apresentado, as pessoas começam a ver com os seus olhos o quê? A salvação. Então, igreja é lugar de salvação. O que mais que igreja é? Lugar de comunhão. Atos capítulo 2, versículo 46. Coloca lá. Deixa eu acelerar aqui, que tem mais coisas. Atos 2, 46. E perseverando unânime todos os dias no templo, quer dizer, os apóstolos, a igreja primitiva, estavam todos os dias no templo, partindo o pão em casa, olha só, comunhão, né? E comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quer dizer, a igreja é lugar de comunhão, irmãos. Amém? Os irmãos, olha aqui para o pastor Helder, tem que viver em comunhão. Não é lugar de inimizade, de grupinho. Ah, porque tem o grupinho, isso é demoníaco, irmãos. Panelinha,
Nada disso. Igreja é lugar de comunhão, do povo de Deus estar junto, diga a glória a Deus. Amém? Quer dizer, o povo se reúne para orar, para buscar, para adorar. E essa comunhão que você vem aqui, que você recebe na igreja, você leva lá para a tua casa. Às vezes o teu lar está dividido, está bagunçado, mas você vem para a igreja, você busca, Deus te dá sabedoria, serenidade, e você vai colocando, aplicando, né, os pensamentos de Deus na sua casa, no seu lar, esses princípios. Quer dizer, eles comiam no templo, volta lá o versículo ali, ó, volta ali, ó, 46. Não, o início. Ó, perseverando unânimes todos os dias aonde? No templo. Eles iam para o templo, continua, e partindo o pão aonde? Aquilo que você recebe aqui no templo, o pão que você recebe aqui no templo, a bênção que você recebe aqui, você leva para a tua casa. A tua casa vai se tornar um ambiente melhor, um ambiente de paz, um ambiente de comunhão. Então a igreja, ela proporciona isso, irmãos. Olha a importância disso. Repita assim comigo: igreja é lugar de portas abertas. Vamos lá, Atos capítulo, deixa eu pegar aqui, ó, minha referência, 21, versículo 30. Atos 21, 30. O que está escrito ali, ó? Alvoroçou-se toda a cidade, e houve o quê? Grande concurso de povo. Vamos lá. E pegando de Paulo, o arrastaram para onde? Para fora do templo. Olha só, irmãos, arrastaram Paulo para fora do templo. E o que aconteceu? Leia em voz alta. Logo as portas se fecharam. Irmãos, é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer arrastar as pessoas para fora do templo. Por quê? Fora do templo as portas se fecham. Porque a igreja é lugar de portas abertas. Por que lugar de portas abertas? Porque a igreja é a porta do céu aqui nessa terra. Amém? Olha só, a igreja ela não salva, é lugar de salvação. Por quê? Porque na igreja é apresentado Jesus. Quem salva é Jesus, diga a glória a Deus. Não é? A Bíblia diz lá em Atos, que nós acabamos de ler, que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha só, Deus não mandava os salvos para a igreja. Às vezes a gente acha que a igreja é lugar de pessoas perfeitas, de pessoas que estão com a vida tudo redondinha, e às vezes não. Né? Você encontra muitas pessoas falando assim: eu não vou na igreja agora não, que a minha vida está toda errada. Eu vou esperar consertar a minha vida, e quando eu consertar a minha vida, eu vou começar a frequentar a igreja. Não, irmão, isso não existe. A pessoa vem como ela está, cansada, sobrecarregada, amém? E Deus vai aliviando, Deus vai limpando, Deus vai purificando, vai transformando. Então Deus mandava para a igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a igreja é um lugar de porta de salvação. Olha lá, preste atenção. Obreiros, participem do culto, não fiquem parados, por favor. Vamos lá. Não basta ser obreiro, tem que participar, pastores, né? Atenção ao culto. Não basta ser obreiro, não basta ser pastor, tem que participar. Vamos lá. Tem que, né? Eu tenho que parar a pregação para poder falar com o pessoal. Vocês estão aí para... Eu sei que a mensagem está boa, mas vocês têm que prestar atenção na mensagem, prestar atenção no culto. Quem está entendendo isso? Estamos aqui para servir. Vamos lá, prossiga aqui, ó. Porta de salvação, Gênesis capítulo 28, versículo 16. Igreja é lugar de portas abertas. Coloca lá para a gente, já vou acelerar aqui, ó. Gênesis 28, 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder. Tem gente que não consegue enxergar isso. Olha aqui para o pastor Helder. Tem gente que não consegue enxergar na igreja um lugar de salvação. Ela enxerga tantas coisas na igreja, né? Ela vê a igreja de tantas coisas, e às vezes até de uma maneira ruim. Por quê? Porque ela está dormindo. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te o quê? Esclarecerá. Jesus vai iluminar você.
Então Jacó estava dormindo, irmãos. Ele estava num lugar que era considerado a casa de Deus, só que ele não tinha percebido aquilo. Então, às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está anestesiada, ela não dá valor ao fato de estar congregando. E sabe quando muitas vezes a pessoa vai valorizar a igreja? Quando ela não puder vir mais. Não estou aqui jogando praga, maldição na vida de ninguém. Um exemplo, quando a pessoa cai de cama, fica inválida, fica numa cama, e ela se lembra dos tempos que ela podia ir com as suas pernas, andar, ir até o templo, louvar a Deus, pular, saltar, cantar de alegria. E de repente a pessoa perde isso, não é? E aí ela começa a valorizar o estar na igreja. Então tem que despertar, irmãos. Bem-aventurado é você que está aqui nessa manhã. Olha só, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está onde? Vamos lá, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Por que ele não sabia que Deus estava naquele lugar? Porque ele estava dormindo. Então tem pessoas que estão dormindo, né? Estão no modo sono espiritual, estão no lugar que Deus está e não estão percebendo, irmãos, porque talvez estão tristes, porque talvez estão magoadas, porque talvez estão chateadas com tantas coisas. Isso acontece. Se você pegar o livro de Lucas, lá no capítulo 22, você vai ouvir falar dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, e a tristeza fez isso aqui com os olhos dele, ó, cegou. A tristeza cega as pessoas. Eles estavam tristes porque Jesus havia morrido, e eles foram se afastando de Jerusalém, que é a labareda de Deus, cidade de Deus, e de repente, no meio do caminho, Jesus começa a andar e começa a falar com eles, começa a dialogar com eles, só que eles não reconheceram Jesus por causa da tristeza. O Jacó não reconheceu aquele lugar que Deus estava por causa do sono. Quem está entendendo isso? Então, às vezes é necessário, meu amado, minha amada, haver um despertamento espiritual para a pessoa entender e valorizar aquele lugar que ela se encontra. O Jacó está falando, Deus está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar. Vamos lá em voz alta. Este não é senão o quê? Não é outro lugar senão o quê? A casa de Deus. Prossiga. E esta, a casa de Deus, é o quê? A porta dos céus. Irmão, tem gente que às vezes está na igreja e ela não consegue entrar pela porta do céu, pela porta das bênçãos, porque ela está dormindo. Porque o diabo conseguiu colocar um sono nela, uma tristeza. Em vez de ela vir ao templo para aprender, para crescer, talvez ela venha para reclamar com Deus. Não, meu amado, minha amada. Deus está neste lugar. Amém? Esta é a porta do céu. Por que a porta do céu? Porque Jesus é proclamado nesse altar. Diga glórias a Deus. E em qualquer outro altar que Jesus é apresentado, ali haverá salvação. Eu não estou falando da placa, da denominação, mas a igreja que leva a salvação, a igreja que é porta do céu, é aquela igreja que apresenta Jesus para as pessoas. Amém? Então a igreja é lugar de porta aberta. E glórias a Deus por isso. Voltando lá em Reis. Eles saíram de Gilgal e foram para Betel, que é casa de Deus. E aí o versículo 3. O texto diz assim: então, olha só, irmãos, presta atenção nisso. Nas transições da sua vida, você vai se deparar com pessoas assim. Pessoas que sabem o que fazer, que vão dar palpite, mas que não estão dispostas a fazer.
E quando verem você, talvez, tomando posse da bênção, vão se sentir chateadas, menores, porque aconteceu com você e não acontece com elas. Elas sabem o que fazer, mas não fazem. Não estão dispostas a pagar o preço. Mas acreditam que num passe de mágica, que num passe de sorte, no estalar de dedos, a sua vida vai mudar. Como se vivessem a fé da sorte. Essas pessoas estão entregues à sorte, irmão. Elas estão esperando acertar um bilhete, acertar na loteria, que alguma coisa vai acontecer e, ela vai dormir pobre e vai acordar rica. É ou não é verdade? Mas isso é uma transição, irmãos. A vida é degrau por degrau, passo a passo. Então, o Eliseu sai de Gilgal e ele vai até Betel, até a igreja. E na igreja você vai encontrar pessoas assim, que conhecem a palavra, que sabem o que precisa ser feito, mas que estão patinando na vida. E às vezes essas pessoas que estão patinando na vida, elas vão dar conselho para você. Então os filhos dos profetas, que estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Eles também sabiam o que estava para acontecer, assim como Eliseu também sabia. E qual que é a postura de Eliseu diante dessas pessoas? Olha lá, prossiga. E ele disse: também eu bem o sei. O que ele diz ali, igreja? Calai-vos. As pessoas vão querer ensinar você a fazer aquilo que você já sabe, aquilo que Deus já revelou para você. Quem está entendendo isso? E talvez tenha revelado para elas. Só que não é fácil você sair de Gilgal. Não é fácil você muitas vezes sair da zona de conforto e ir para a casa de Deus. Você veio aqui hoje, pela manhã. Tem gente que vai vir durante o dia, mas tem gente que vai passar o domingo inteiro em casa, brigando com a família, fazendo um monte de coisa, e por aí vai. Cada um é dono da sua vida. Mas você veio, diga glórias a Deus. Você está fazendo a sua parte? Amém? Então Eliseu sai de Gilgal e vai até Betel. E em Betel ele encontra pessoas dizendo o que ele deveria fazer. E o Eliseu diz: eu sei, calai-vos. Olha só, irmãos, vão existir momentos que você vai ter que silenciar essas pessoas. Elas vão querer dar palpite na sua vida, elas vão querer te dar orientação daquilo que você já sabe, daquilo que elas também sabem e não têm coragem de fazer, mas estão vendo em você um potencial, alguém que tem coragem. Mas você não para ouvi-las, porque você ouve quem? Deus. Calai-vos. E aí o que acontece? O versículo 4. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Me enviou aonde? A Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Olha para quem está ao seu lado. Pergunte isso para essa pessoa. Você está disposto a ir até o fim? Pergunte isso. Amém? Olha só, irmãos. A vida de fé não é brincadeira. O Elias chega para o Eliseu fica por aqui. Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Em outras palavras, Elias, bora para o próximo nível. Eu vim até Betel contigo e eu estou disposto a ir contigo aonde você for. Eu não vou te deixar. Irmãos, olha só. E Deus conhece os corações.
Porque da casa de Deus de Betel, nós vamos ver que Elias vai para Jericó. Sabe o que significa a palavra Jericó? Perfume, lugar de fragrância. Amém? Irmãos, às vezes Deus tira a pessoa lá do pó, do lodo, de uma vida derrotada, de uma vida fracassada. Ela vai até a presença de Deus e de repente Deus dirige ela para Jericó, lugar de conquista, lugar de vitória, lugar de fragrância. Ela começa a ter vitória na vida, a vida dela, né, dá uma reviravolta da água para o vinho. Ela começa a conquistar, ela começa a prosperar, o semblante dela muda, ela tem aroma de vencedor. Ela tem postura de vencedor. Alguém fala assim: meu Deus, quem te viu, quem te vê? Até pouco tempo ela estava lá cheirando derrota, cheirando fracasso, doença, miséria, negativismo. E de repente, né, muda tudo. A maneira de falar, a postura, a pessoa fala assim: meu Deus, o que aconteceu com você? Foi para Jericó. Amém? Você tem que ir para Jericó, irmão. Quem está entendendo isso? Quem quer ir para Jericó? Oh, glória a Deus. Vem com Josué lutar em Jericó. Até eu vou, né? Não é? Ah, mas vai ter uma muralha gigante lá. Irmão, quando a pessoa fala que é bênção, que o negócio é bom, e fala assim: meu Deus, eu estou dentro. Eu quero ir para Jericó. E ela vai, né? E ela rodeia as muralhas caem, e ela toma posse de Jericó, e ela passa a receber o perfume da vitória. Olha que perfume bom é esse, não é? Você chega, a pessoa tem cheiro de vitória, etc e tal. Você percebe, muda tudo. É o que a Bíblia diz aqui, no livro de... Deixa eu pegar aqui, ó, minha referência. Vamos lá. Só eu me entendo aqui, irmãos, no meu esboço, olha só. Meu esboço aqui, dá para filmar aqui, câmera? Dá um zoom aqui, ó. Deixa eu mostrar para o pessoal que está na TV aqui, ó. Olha o esboço do pastor Helder, irmão. Não é? Eu começo num canto, depois eu vou lá para baixo, depois eu subo de novo. Mas o importante é que a mensagem está fluindo, é ou não é? Esses dias eu fui pregar numa igreja, eu passei até vergonha, irmão. Eu fui na igreja do pastor Paulo, na Coronel Estevão lá. E eu fui com o meu esboço tudo rabiscado, tudo... E eu cheguei lá, o esboço do pastor Paulo, tudo bonitinho, no computador, com letra caixa alta, isso aqui, observação. Eu falei: meu Deus. Eu falei: Jesus, me usa aqui. O pastor Paulo é um homem de Deus, prega muito também, é ungido na palavra. Só que ele está mais evoluído que eu na organização do esboço. Mas o importante é você entender, diga glória a Deus. Amém? O importante é o conteúdo. Mas vamos lá, olha só. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Repita comigo: perfume de vencedor. É isso que você tem que ter, irmãos. É esse perfume que você tem que usar todos os dias. Amém? Todos os dias você tem que ter esse perfume. Você levantou da sua cama, você já está em Jericó já. Quem está entendendo isso? Amém? Olha só, e graças a Deus, vamos lá em voz alta, que sempre nos faz o quê? Repita comigo: sempre. Irmão, sempre Deus tem vitória para você. Diga graças a Deus. Amém? É o que a Bíblia está dizendo, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Só com Ele, irmãos. Sem Ele a gente não pode nada. A pessoa pode ter a melhor formação, ela pode estudar em Harvard e viver uma derrota nessa terra. E aí chega alguém que não tem estudo nenhum, sabe nem escrever, mas tem Cristo, sempre vai triunfar. Em Cristo, por meio de nós, aleluia. Olha só, a vitória vem por meio de você, vem através de você, aleluia. É através de nós que a vitória
que o evangelho, que a palavra vai sendo pregada nessa terra. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o que, igreja? Vamos ler em voz alta. O cheiro do seu conhecimento. Repita comigo, cheiro de vencedor. Oh, glória a Deus, hein? Você vai sair daqui hoje com cheiro de vencedor. Amém, meus amados? O cheiro do conhecimento de Deus, e graças a Deus por isso. Essa é a postura do filho e da filha de Deus. É isso que Deus faz. Então, Eliseu estava sendo levado por Elias até Jericó. Lugar de fragrância, perfume. E diz mais o texto, continue. Olha ali, ó. Porque para Deus somos o bom cheiro de quem? De Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para Deus você é o bom cheiro de Cristo. Tanto nos que se salvam e nos que se perdem. Prossiga lá. Para estes, certamente o quê? Cheiro de morte para a morte. Olha aqui para o pastor Helder. Existem os salvos e existem os perdidos. Para Deus, nós somos o bom cheiro. Amém? Para estes, os perdidos. Irmãos, para aquela pessoa que não está nem aí para Deus, que não quer saber de nada, a gente cheira morte para elas. Por isso que muitas vezes as pessoas odeiam que falem Jesus Cristo, que fale de Jesus. As pessoas odeiam. Por quê? Porque Jesus e nós, para essas pessoas, tem aroma de morte. Cheiro de morte. E de fato tem. Por quê? Porque elas estão caminhando para onde? Para a morte. Por que as trevas são condenadas? Por causa da luz. Então a luz, para quem está em trevas, é morte. Então para essas pessoas que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para estes, para os salvos, cheiro de vida para o quê? Para a vida. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você ouve uma palavra como essa, meu Deus, eu vou sair daqui cheirando a vitória, cheirando a bênção. E você chega lá fora, as pessoas começam a te apedrejar, as pessoas começam a se revoltar contra você, por causa da tua luz, por causa do teu cheiro de vida, que para Deus é cheiro de vida e para os que se salvam, mas para eles o teu cheiro é de morte. Em outras palavras, é perda de domínio. Alguém nesse mundo vai ter que dominar, ou luz ou trevas. Então, onde as trevas estão dominando, quando a luz chega, opa, eu vou perder o meu território. Então eles vão passar a te odiar por causa disso, por causa da luz de Deus que há em você. E não estão preocupados com pessoas ou com salvação, às vezes estão preocupados com território. Quem está entendendo isso? Não é? Então você vai ter que saber lidar com isso, meu amado, minha amada. Não é porque você tem cheiro de vida, não é porque você tem cheiro de vitória, não é porque você tem fragrância de vencedor, que todo mundo vai gostar desse cheiro. Quem está entendendo isso? Que você vai conseguir agradar todo mundo. Não existe. Tem gente que vai te odiar por causa disso. Já fique você sabendo. E é por isso que nem todos estão dispostos a ir para Jericó. Nem todos estão dispostos a sair de Gilgal, ir para Betel, ir para Jericó. Por quê? Porque você vai arrumar opositores na sua vida. Quem está entendendo isso? Deixa eu ver se tem mais algum versículo ali, coloca lá. Não, aí tá bom, para a gente já basta. Vamos voltar lá. Para a gente concluir aqui a mensagem. E eu já vou orar com vocês. Então, recapitulando, eles saem de Gilgal. Gilgal significa o quê? Círculo, lugar de círculo. De Gilgal eles vão para Betel.
Betel significa o quê? Casa de Deus. De Betel eles vão para onde? Para Jericó. Esse é o topo, né? É bom estar no topo, é ou não é? Lugar de fragrância, vitória, conquista. As coisas começam a acontecer na sua vida que você fala assim, meu Deus, mas eu nem mereço isso. E vão existir momentos que você vai passar por fases assim na sua vida, que você não vai estar nem procurando, que você não vai estar nem orando, que você não vai estar nem pensando naquilo, e as coisas vão acontecer para você de uma maneira assim, que você fala, meu Deus. É bom ou não é? Claro que é. É a fase boa, diga a glória a Deus. Mas lembra que eu perguntei para você, se você está disposto a ir até o fim? Deus prova até o último minuto, irmãos. Volta lá no livro de Reis. O versículo é o 6. É o 5, né? O 5 e o 6. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Olha só, estavam em Jericó, né? Quem apareceu em Jericó, meus amados? Hã? Olha lá. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó. Irmão, vai ter filho do profeta em tudo quanto é canto na sua vida. O que os filhos do profeta representam? Aqueles que não têm coragem de ir, que sabem o que devem ser feito e querem dar palpite para você. Você vai encontrar eles em Betel, em Jericó, todas as fases da sua vida. Tem gente que só vai assistir a sua vitória e ela vai querer dar palpite. E quando a sua vitória chegar, ela vai ficar triste. Porque aconteceu com você e não aconteceu com elas. Mas por que aconteceu com você? Porque você teve coragem de enfrentar, de encarar. Amém? E elas talvez não tiveram a mesma coragem. Então em Jericó eles encontram os filhos do profeta, chegaram a Eliseu e eles disseram, olha lá, sabes que o Senhor hoje tomará o Senhor por cima da tua cabeça? Quer dizer, falando aquilo que Eliseu já sabia. E qual que é a reação de Eliseu? Prossiga. E disse, também eu bem sei, calai-vos. Então você vai ter que levar o teu controle remoto, amém? Na sua viagem. E o que não pode faltar nesse controle remoto é aquele botãozinho de mute. Olha, eu quero te dar uma dica aqui, tá. Você faz o quê? Está entendendo? Amém? Olha para quem está ao seu lado e não esqueça do seu controle remoto, hein? Aperte o mute na hora certa. Quem está entendendo isso? Eu sei. Calai-vos. É ou não é? Tem que fazer isso, irmãos. Ah, mas vai ficar chateado comigo. Nasci para agradar todo mundo, olha. Não é? Prossiga. Irmãos, a gente vai ser provado em todas as fases, hein? E Elias disse, fica-te aqui. Ô Eliseu, fica aqui em Jericó. Não está bom para você? Lugar de fragrância, está dando tudo certo. Não é? A coisa está boa. Ó, quem te viu, hein? Quando você começou comigo lá em Gilgal, você estava parecendo um filhote de cruz credo, magro que dava dó. É, não é? Agora você cresceu, você está forte, você está bem, você está disposto, você tem um aroma diferente. Fica aqui, meu filho. Irmão, tem muita gente que ficava, hein? Ô profeta, não, eu quero ir com o senhor. Para onde o senhor vai mesmo? Você tem certeza que você quer ir comigo? Não, né, eu vou acompanhar para onde quer? Para onde quer? Aí ele fala assim, ó, fica-te aqui, prossiga. Porque o Senhor me enviou aonde? Ao Jordão. Sabe o que significa a palavra Jordão?
lugar que desce. Profeta para onde que é mesmo? Não, Deus abençoe. Pode ir lá que aqui no Jordão para mim tá bom. Muita gente faria isso, irmãos. Nem todos estão dispostos, a se humilhar. Já viu aquela pessoa que fala assim? Posso todas as coisas naquele que... É lindo esse versículo, é ou não é? Mas às vezes a pessoa não consegue viver isso aí. Porque quando fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a pessoa está falando vitória, 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 vitória. Eu vou crescer, vai romper, vai dar tudo certo. Só que o Paulo não está falando nesse contexto, irmãos. Porta automática, pique. Está passando o caminhão. Isso aí vai acabar logo, logo, em nome de Jesus. As portas automáticas. Amém? Volta aqui, Posso todas as coisas naquele que... Estamos suportando esse calor aqui naquele que me fortalece. É ou não é verdade? Posso todas as coisas, irmão. Quando o apóstolo Paulo fala isso, vamos lá, vamos entender o contexto dessa palavra aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 12. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? E tem gente que não pode isso. Tem gente que quando a vida dela começa a descer, ela entra em desespero, ela se revolta contra Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sei estar o quê? Abatido. Em outras palavras, sei estar lá embaixo. Sei estar no pó. E sei também ter o quê? Abundância. Eu sei estar em Jericó, como também sei estar no Jordão. É essa maturidade espiritual que a igreja precisa, irmãos. A gente tem que parar de ser menino. Tem que parar de ser igual a esposa de Jó. Tem crente que está igual a mulher de Jó. Pelo amor de Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó morre de uma vez. Eu já fico livre aqui para casar com o outro. Mas quando Jó era o número 1 de Uz, não, esse é meu marido. Homem reto, sincero, íntegro, temente a Deus, cartão de crédito ilimitado. É ou não é? Mas quando deu ruim para o Jó, Jó, deixa eu te dar um conselho para você. Amaldiçoa Deus aí, morre de uma vez, Jó. Olha que mulher bandida, irmão. É ou não é? E o Jó foi de Deus. Na hora o Jó deu uma palavra. Você é louca, mulher. Aceitastes o bem de Deus com prazer. Quando está pagando as tuas contas, comprando tuas bolsas, teus perfumes, cartão de crédito ilimitado. Alexa, né? Alexa, o que eu faço para agradar a minha esposa? Dê o seu cartão de crédito para ela. Essa Alexa tá doida, é ou não é? Eu estou brincando com as mulheres, né? Senão vão falar que o pastor Helder, misógino, para com essa bobeira. Eu brinco com a minha esposa, né? Mas às vezes eu tenho que dar o cartão de crédito para ela. Senão dá ruim. Estou brincando, minha esposa é uma benção, irmãos. A Bruna é uma benção na minha vida. Amém? Mas voltando aqui. Tem gente... Meu Deus do céu. O que é isso aí? É o show, é? Meu Deus do céu. Volta para cá. Vou virar até esse ventilador um pouquinho aqui, que negócio tá bravo, irmão. Mas Deus já está dando a vitória. Amém? Vamos lá.
O Jó olha para ela e fala assim: você é uma louca. Você aceitou o bem de Deus com prazer e o mal não quer aceitar. E através daquela palavra, Jó segurou o casamento dele, irmãos. Olha só, uma palavra pode segurar um casamento, dita na hora certa. E a Bíblia diz que o Jó não pecou com as suas palavras. Talvez alguém no lugar de Jó tinha perdido até isso, perdido tudo, até a vida. Mas naquele momento que o Jó foi tentado, ele não pecou com as suas palavras. Isso foi o que manteve ele vivo e casado até o fim. Amém? Então vão existir momentos que você vai ter que controlar suas palavras e abrir a sua boca para falar aquilo que é de Deus, ainda que o seu cônjuge esteja sendo usado pelo diabo. Quem está entendendo isso? Então maturidade é isso, irmãos. Ele está dizendo: sei estar abatido, sei também ter o quê? Abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter o quê? Fome. Tanto a ter abundância, quanto a padecer o quê? Agora vamos ler bem alto isso aqui, ó, bem alto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que a Bíblia está dizendo. Você pode tudo. Você pode lidar com todas as circunstâncias. Quando a sua vida está lá em cima, você pode desfrutar disso. Você pode aproveitar essa fase. Agora vão existir momentos que Deus vai levar você para o Jordão. É lugar que desce, é lugar de humilhação. É lugar de morte. Por que morte? Batismo representa o sepultamento da velha criatura. É lugar de entrega. E se a gente quer passar para o próximo nível, a gente tem que saber lidar com todas as circunstâncias na vida, irmãos. Uma pessoa que é colocada lá em cima, de uma maneira precoce, né, de uma maneira onde ela não passou por um processo, quando a coisa começa a dar ruim, ela se desespera. Ela entra numa crise, ela entra numa depressão, ela entra numa agonia, numa angústia profunda. E ela não sabe lidar com aquela situação. Por quê? Porque ela não encarou o processo, irmãos. Ele estava dizendo ali, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Voltando ali em Reis, para a gente concluir aqui a mensagem. O versículo 6, e Elias disse: fica aqui, meu filho, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Em outras palavras, Eliseu, é hora de descer. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Então a pessoa tem que estar disposta a ir para qualquer lugar, para qualquer canto, seja quando a vida está lá em cima ou quando ela está lá embaixo. E tem gente que para no meio do caminho, tem gente que nem começa. Não são todos que estão dispostos a viver o propósito de Deus nessa terra. Porque Deus vai provar em todas as fases. E até no Jordão, continue ali, ó, prossiga lá. Quem que apareceu lá no Jordão? Irmão, parece que esse povo se multiplica, é ou não é? Ó, Betel estava lá os filhos dos profetas. Jericó, né? Filho do profeta. Jordão, o Eliseu deve ter pensado, pelo menos lá não vai ter filho do profeta. Que nada, apareceu 50. Repita comigo: Deus me livre. Mas assim, são ossos do ofício, né? São coisas que a gente vai ter que passar. Você vai ter que saber lidar com os filhos dos profetas. Quer dizer, quando a coisa está ruim, aí vem ainda mais ainda, 50, foram 50 homens dos filhos dos profetas. Olha lá, prossiga, filho.
de longe, olha só, pararam de frente. Tem gente que vai ficar só de longe, irmãos. Repare que os filhos dos profetas não foram até o Jordão, ficaram de longe. Ninguém quer descer, irmãos. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém não, né? Nem todos. Poucos querem pagar o preço. Ficaram de longe, de frente, só assistindo. Tem gente que só vai assistir a sua vitória. Amém? Tem gente que vai ficar só, não. E agora, o que vai acontecer? Está perdendo tempo dele, estava lá em Jericó, devia ter ficado em Jericó. Pelo menos estava bem. Agora Eliseu doido, vai acompanhar o Elias, vai para o Jordão. Meu Deus, o que deu na cabeça? Vamos ficar por aqui, não vamos lá não, que lá o negócio vai ficar feio. E ficaram de longe. Prossiga. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais dividiram para as duas bandas, e passaram ambos a seco. Aleluia. Irmãos, olha só, quando você está disposto a ir até o fim, você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. O rio se abriu, se dividiu, eles passaram no meio do Jordão andando ali, a seco. Você começa a experimentar coisas sobrenaturais. Isso não é para todo mundo, é para quem está disposto a ir até o fim. E sucedeu que, havendo passado eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Em outras palavras, Elias, tudo aquilo que você fez, eu quero fazer 2 vezes mais. Olha a ousadia. Olha aqui para o pastoreio, irmãos. Quando a pessoa é dirigida por Deus, quando a pessoa caminha pela fé, ela sabe até o que vai pedir, irmão. Elias, eu quero fazer 2 vezes o que você fez nessa terra. Qual que foi a resposta de Elias? E disse: coisa dura pedisse. O que você está pedindo é difícil, é duro. Se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Eliseu, você quer viver isso? Vai depender da tua visão. Se você me ver. Só que o Eliseu já tinha visto, irmãos. Amém? O Eliseu já estava vendo o que talvez nem Elias estivesse vendo. Elias fala: fica aqui, eu vou contigo. Quem está entendendo isso? Deus já tinha mostrado para o Eliseu. Amém? Olha só, amada, olha aqui para o pastor Helder, eu vou terminar aqui agora. Tem coisas que Deus já mostrou para você, e você tem que ter coragem para poder ir lá e fazer. Ainda quando as pessoas estão dizendo para você não fazer. Olha só, quem falava para o Eliseu ficar era Elias, o profeta. Fica aqui, eu vou lá, Deus está mandando eu lá, mas você fica aqui. Opa, eu vou contigo. Vive o Senhor, vive o teu Deus, vive o Senhor, que eu não vou te deixar. E ele foi até o fim. Se me vires, porém se não vires, não se fará. Prossiga, olha lá. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, vai lá, os separou um do outro. Prossiga. E Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Prossiga lá. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra. Olha só, quando Elias sobe num redemoinho, numa carruagem de fogo, a capa dele cai. O Elias vai lá e segura. O Eliseu vai lá e segura. Tomando a capa, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Olha o que vai acontecer aqui, E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Prossiga lá. Então feriu as águas, e o que aconteceu? E se dividiram, elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Eliseu já estava com a unção. A mesma coisa que o Elias faz, ele coloca ali a capa, o Jordão se abre. Eles atravessam,
o Jordão se fecha. Elias sobe, Eliseu pega a capa, o Eliseu volta, estende a capa no Jordão, a unção estava sobre ele. Ele conseguiu subir para o próximo nível. Quem está entendendo isso? Amada, amada, Deus tem coisas grandes para você, mas você tem que estar disposto a pagar o preço e ir até o fim. Quem entendeu essa mensagem? Vamos ficar em pé? Vá até o fim. E a verdade, meus amados, é que a grande maioria das pessoas sabe o que fazer. Amém? A grande maioria das pessoas sabe o que fazer. Só que às vezes falta coragem e ousadia. Não estão dispostas a encarar o processo. A vida, irmãos, de fé é uma vida de desafios. Jesus não prometeu um mar de rosas, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, dá para vencer as aflições do mundo. Amém? Em outras palavras, eu passei por aflições e eu venci. Isto é, vocês também vão vencer. Mas tem que estar disposta a dar cada passo na presença de Deus. Amém? E isso vai elevar você ao próximo nível. Assim como Eliseu. Elias subiu, foi promovido aos céus. E glórias a Deus por isso. Então, meu amado, minha amada, é você o responsável pelo seu destino. O que vai ser da sua vida amanhã não depende exclusivamente de Deus. É Deus que faz você chegar, obviamente, mas está nas suas mãos, está na sua maneira de caminhar, está nas suas escolhas. Amém?